Mas eu queria convidar aqui uma família muito especial que Deus colocou no coração deles de lançar um projeto para abençoar outras famílias. Eles têm uma história muito linda de superação, que viveram como família já há muitos anos juntos. Deus tem dado para eles algumas estratégias para alcançar novas famílias, para que através da história deles eles possam de fato mudar muitas histórias. Existem muitas famílias que estão sofrendo e muitas vezes vivendo o que eles viveram. E eu queria convidar aqui o Marco e a Kátia Volpe para que a gente pudesse orar por esse livro e abençoasse a vida deles, abençoar a família deles. Vem aqui também, Sofia, vem também. E essa família que a gente ama muito, a gente quer orar e profetizar um tempo novo sobre a vida deles, a partir daquilo que eles vão levar através dessa mensagem, desse livro, em nome de Jesus, amém? Que eu entendo que Deus muitas vezes nos dá oportunidades, nos dá uma história para que essa história venha impactar a vida de outros. A história que você viveu, ela não é para ficar escondida em você. Às vezes Deus te deu essa história, que é uma estratégia de Deus para que você leve essa história para que outras pessoas sejam tocadas e alcançadas. E o que eles viveram foi muito forte, muito poderoso como família. Então é uma alegria ter vocês aqui. E Marco, vou deixar você falar aqui pelo menos 2 minutinhos sobre esse livro. Bom dia, pastor, bom dia, irmãos. Uma honra estar aqui. Eu e a Kátia, minha esposa, temos uma história que as pessoas começaram a perguntar: como é que vocês conseguiram construir essa história? E qual é essa história? Hoje eu tenho 54 anos, ela 53, e eu a conheci no aniversário dela de 10 anos de idade. Estamos juntos até hoje, mais de 40 anos. E no decorrer dessa nossa jornada, algumas coisas marcaram. Uma delas foi que ela foi, depois de ser operada do coração e diagnosticada com uma doença autoimune chamada lúpus, a medicina disse que ela não poderia ter filhos. E nós tivemos 2. A Sofia, de 19 anos, e o nosso filho Vitor, que mora no interior, de 25 anos. Esse foi um dos 2 grandes milagres que aconteceram. E as pessoas perguntavam: como é que vocês fizeram para educar seus filhos? Com muita humildade eu quero dizer a vocês que, como os frutos não mentem, a Sofia, palestrante, escritora, universitária, aprovada em primeiro lugar na faculdade de Link Internacional, o nosso filho Vitor, o mais novo tabelião dono de cartório do país, foi reportagem do G1 da Globo. Mas por que você está falando isso, Marco? Porque os frutos não mentem. Isso é um favor de Deus. Isso é uma prova de que Deus existe. Não poderíamos ter filhos, e olha o que Deus fez com os nossos filhos. Bom, e aí, nessa trajetória, nós decidimos escrever um livro. Esse livro aqui. E eu adianto que 100% da renda, quero que vocês saibam que nós investimos mais de 50 mil reais na edição desse livro. E toda a renda, 100%, é doada para a igreja. Qualquer um que comprar, o Pix é direto para a igreja, né? Então, esse livro... Esse livro tem um nome proposital: Casamento de Alta Performance, a Escada da Glória. E o que significa isso daí? Significa que para você permanecer com uma pessoa mais de 40 anos, alguma coisa de alta performance tem que ter. E está escrito aqui, isso aqui é o manual. E por que a Escada da Glória? Quando eu subi a montanha nos Legendários para encontrar Jesus Cristo, e eu o encontrei pela primeira vez, e ele falou comigo pela primeira vez, eu comecei a ter uns insights, e aí eu comecei a linkar o subida da montanha com o casamento, e aí me veio as ideias, talvez não sejam nem minhas, seja do Espírito Santo, que a vida de casal, ela, numa metáfora, subir na montanha
uma vida de casal é como você subir um degrau todos os dias. Você pode subir o degrau com a sua esposa ou você pode descer. Então, por exemplo, muitas vezes você está subindo o degrau e chega perto de Jesus Cristo e por algum motivo ocorre um desvio. Jesus sai do topo e fala: poxa, Marcos, você estava indo tão bem, mas agora você desviou do caminho, volta lá para o primeiro degrau. Só que eu não vou voltar sozinho, eu vou voltar com ela, porque eu e ela somos uma só. Então a escada da glória é justamente isso. Você tem a oportunidade todos os dias de subir um degrau mais próximo de Jesus ou descer, mais próximo do inimigo. A escolha é totalmente sua. E aproveitando esse momento de guerra invisível que o pastor está nos ensinando, o casamento não deixa de ser uma guerra invisível, porque muitos casais hoje estão se comportando como adversários. Uma guerra dentro de casa. O marido sai de casa e vai encontrar com os amigos, é todo feliz, é toda alegria. Chega em casa, toca o terror. Tá certo isso? Não, tá errado. Você está descendo o degrau. E não está descendo sozinho, está levando a sua esposa, ou sua esposa está levando você. E fazendo esse link, tem um capítulo aqui no livro que fala, pastor, da sucessão invisível. Quando a gente fala de sucessão, a gente pensa de negócios, né? Eu vou morrer, vou deixar uma casa para o meu filho. Vou morrer, vou deixar um carro. Ok. Só que a sucessão invisível é o que você está dando em vida invisível para os seus filhos, para os seus. E uma das coisas que você pode deixar são os princípios. É o seu legado, a sua história, o seu exemplo. Porque aí você vai ensinar ele a guiar. Porque a própria palavra diz em 1 Timóteo 5,8: se você não cuida dos seus, você negou a fé e é pior do que os descrentes. E fala ainda em Provérbios 13:22: o bom homem deixa herança para os filhos dos seus filhos. E quando se fala de herança, não é só de fazenda, de carro, de apartamento, de relógio. Não é fazenda, são herança de princípios, de valores. E ele tendo esses princípios, esses valores, ele vai saber usar as armas que o pastor falou e vai saber guerrear. Tanto fala em guerrear, que só para finalizar, em Lucas 22:36, está bem claro: se você não tem uma espada, venda a sua capa e compre uma. Vocês percebem a gravidade disso? Deus não está falando assim: vamos levantar flores, vamos combater o mal com poesia. Como delegado de polícia, eu fui 30 anos delegado de polícia em São Paulo. Eu nunca aprendi um criminoso declarando poesia para ele. Era enfrentando com arma e com fuzil e com força. É assim que a gente vai ter que enfrentar o espírito. Então, gente, esse livro, Renda Totalmente Doada, é um manual do casamento. É um ensinamento para você também proteger a sua família, proteger os seus filhos e estar cada dia mais subindo um degrau mais próximo de Deus. Jesus, estenda as mãos para cá, vamos orar pela vida deles, orar por esse livro, orar pela essa mensagem. Espírito Santo, nós entendemos que como igreja, nós precisamos nos posicionarmos e contra-atacar o adversário, que muitas vezes está na nossa casa. E Pai, nós queremos que esse livro carrega princípios bíblicos poderosos para atacar o maligno. Então, Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre essa família. Pedimos a Tua unção sobre o coração deles, sobre esse livro, para que onde ele chegue, cada casa que ele chegue, haja transformação, milagre, haja cura, haja o Teu poder naquele lugar, naquela casa, naquela família. Deus, haja restauração dos céus. Deus, em nome de Jesus, usa os Teus filhos de forma poderosa. Pai, que esse livro venha impactar a vida de muita gente. Pai, obrigado pelo coração generoso dos Teus filhos em contribuir com a Tua obra. Que o Senhor continue prosperando ainda mais a vida deles, os negócios, essa família linda. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor.